Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é uma aula do curso de processamento de sinais e sistemas mecânicos lineares, em que a gente vai falar sobre fundamentos de probabilidade, tá? Então, aqui a ideia dessa aula é a gente rever alguns conceitos fundamentais de probabilidade e lá na frente, né, a gente conseguir falar um pouco de processos estocásticos também, tá? Então, a ideia aqui é mais fazer uma revisão, né? Imagino que vocês já tenham familiaridade com os termos aqui, mas a ideia é a gente pelo menos falar a mesma linguagem e colocar todo mundo no mesmo passo aqui, tá? Então, a ideia, eu de maneira nenhuma, essa aula aqui substitui um curso no tema, né? Que acho que é pré-requisito para vocês avançarem bem nessa disciplina, tá? E nessa aula especificamente a gente vai falar sobre variáveis aleatórias e momentos estatísticos, tá? E no final espero que vocês relembrem alguns conceitos fundamentais de probabilidade aí. Então, um conceito bem fundamental em probabilidade é o que a gente chama de uma rodada, né? Ou um experimento de chance, é um experimento cujo resultado não pode ser previsto, né? Então a gente tem alguma coisa que a gente chama de não determinística, tá? E a gente define lá um espaço amostral como o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento, tá? Então, a gente tem o clássico aqui, o exemplo da moeda, né? Então, H e T, a gente de cara e coroa, né? Para uma moeda ou para um dado, esse conjunto aqui de um dado de 6 lados, né? Cada um dos números das faces dos dados aí de 1 a 6, né? E aí um evento é a saída de um experimento, ele é um subconjunto de pontos de um espaço amostral, né? Então, por exemplo, um evento em que um número menor ou igual a 4 seja sorteado em um dado, né? Então aqui eu tenho o evento E com N elementos e aqui eu tenho o espaço amostral com N sigma elementos aqui, tá? Então, eventos individuais são chamados de eventos elementares. Então, eventos são coleções de eventos elementares, a gente pode colocar dessa maneira aqui. Então, tem uma certa teoria de conjuntos aqui envolvida nessas definições, né? E aí, a partir disso, a gente define uma probabilidade, tá? Sendo que para cada evento E no espaço amostral, a gente consegue associar um número que meça a chance com qual em que um evento ou para que um evento ocorra, né? Ou seja, a probabilidade de ocorrência do evento E que a gente define como P de E, tá? Então, por exemplo aqui, se cada evento elementar é igualmente provável, então a probabilidade de cada evento aqui elementar é aquela quantidade NE dividido pelo número de elementos do conjunto ali, tá? Do espaço amostral. E aí, nota que a partir dessa definição aqui, eu sempre vou ter que essa minha medida de probabilidade, ela tá entre zero, ela é ou maior ou igual a zero ou menor ou igual a 1, tá? Sendo que quando a probabilidade de ocorrência do evento é certa, essa probabilidade é igual a 1, né? Então eu tenho certeza que um evento vai ocorrer, a probabilidade de ocorrência é 1. E aí, quando a probabilidade de ocorrência de um evento é impossível, a gente dá um valor zero para essa medida aqui. Ou seja, eu tenho certeza de que aquele evento não vai ocorrer. Então, ele é um evento impossível, digamos assim. Tá? E aí, como tarefa de casa, eu deixo para vocês revisar essa álgebra de eventos, probabilidade conjunta e independência estatística, tá? São conceitos importantes também. E aí a gente vai falar um pouco de frequência relativa, né? Então, é possível estimar a probabilidade de ocorrência de eventos através da noção de frequência relativa, ou a proporção de vezes que um evento ocorre ao longo de uma série de rodadas de experimentos. Tá? Então, por exemplo, se um evento aqui ocorre n vezes em n rodadas, então a gente define essa frequência relativa de E dado por essa razão aqui. Tá? E aí nota que essa minha medida de frequência muda na medida em que o N muda. Então, na medida que eu vou fazendo rodadas ali, né, eu vou mudando esse valor de frequência, frequência relativa aí, né? E
o erro é provavelmente reduzido para n cada vez maior, tá? Então repara que eu coloquei provavelmente entre aspas aí, porque esse é um conceito que eu quero que vocês tenham em mente, né? Mantenham em mente aí, porque quando a gente vai falar de, ele vai ser muito importante quando a gente começar a falar de estimadores, né? Que é essa noção de que eu diminuo alguma espécie de erro com alguma certa probabilidade na medida em que eu aumento o número de eventos na minha coleção, que eu vou medindo mais coisas, que eu vou tendo mais dados, tá? E aí eu tenho que me preocupar com essa medida de erro aqui e com essa medida de provavelmente. Tá? A gente vai discutir isso lá na frente. Quando eu coloco o problema dessa maneira, eu falo que esse meu FE é um estimador da probabilidade P de E do evento estar acontecendo, tá? Então isso dá uma noção pra gente de estimadores aí. Então, em geral, eu raramente tenho acesso a essas probabilidades aqui, tá? Ou essas medidas de probabilidade. Em geral, eu só tenho acesso a elas através de estimadores, tá? Esse é um conceito importante pra gente. Um outro conceito muito importante que a gente vai usar bastante é o conceito de variável aleatória, tá? Então a variável aleatória ele é um simplificador, na verdade, né? Por quê? A variável aleatória ela faz uma variável aleatória x faz um mapeamento de um espaço amostral sigma para um outro espaço amostral sigma x aqui, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um mapeamento de um evento lá de uma moeda, né? De cara ou coroa heads and tails aqui, e aí eu defino uma variável aleatória mapeando cada um desses eventos para um número, né? Então, minha variável aleatória aqui, esse mapeamento, eu jogo cara para 1 e coroa para 0, por exemplo. E aí eu tenho minha variável aleatória discreta aqui, né? E aí imagina que eu tenho aqui esse conjunto aqui, e aí eu aplico esse mapeamento de variável aleatória, né? Então, eu transformo um evento de jogar a moeda duas vezes num mapeamento distinto de variável aleatória. E aí, a partir do momento em que eu defino esse mapeamento, eu posso esquecer o que está acontecendo aqui atrás e trabalhar só com esse mapeamento aqui. Tá? Então, repara que eu tenho uma simplificação. Eu saio de uma coisa desse tipo aqui, que pode ser relativamente complexa, para trabalhar com esses números associados a índices aqui dos eventos, né? Então isso aqui é bem mais simples, a gente sabe trabalhar melhor com isso daqui do que com isso daqui, né? Então eu tenho uma certa simplificação do problema, né? Então os valores amostrados aqui por uma variável aleatória são denotados dessa maneira, né? Então a probabilidade, enfim, o valor dessa amostra aqui da minha variável aleatória, né? Onde esse ômega i aqui é um elemento do meu espaço amostral, né? Se o espaço amostral consistir de elementos discretos, então a gente diz que essa variável aleatória é uma variável aleatória discreta. Se o meu espaço amostral consistir de elementos contínuos, então a gente diz que essa variável aleatória é uma variável contínua, tá? E aí a gente continua na próxima parte da aula falando sobre distribuição de probabilidade.